agradecer a disponibilidade dos professores que estão aqui gentilmente nessa banca, o professor Valério Britos, que é da Universidade do Vale do Rio Santos, também veio aqui para contribuir com essa reflexão sobre o trabalho. As pessoas que estão aqui hoje, vou tentar fazer até 20 minutos, porque eu fiz uma apresentação de 35 lâminas. Capaz que eu passe corrido, como as pessoas também que estão assistindo, é capaz que algumas coisas não fiquem com tanto sentido. Meu trabalho é sobre TV pública no Brasil, mais especificamente sobre a criação da TV Brasil e a sua inserção no modo de regulação setorial da televisão brasileira. Embora o objeto seja novo, já que essa emissora formalmente não completou seu segundo ano de existência, minha avaliação é de que é importante, uma vez que, conforme as conclusões depois vão confirmar, ele é um marco na história da televisão pública brasileira, e analisar essa modalidade de mídia sem considerar esse novo objeto, na minha opinião, seria um trabalho um tanto insuficiente. Por isso a escolha e o recorte nesse objeto. A televisão pública ainda é um termo, um conceito pouco consolidado no país, tanto em relação aos gestores dessas emissoras quanto na literatura acadêmica. A denominação mais comum utilizada é que é aquela modalidade de mídia que consegue ter uma autonomia em relação aos governos e aos mercados. O referencial metodológico utilizado para abordar o objeto foi a economia política da comunicação. Essa abordagem, esse campo, trabalha com entendimento, a compreensão e a análise dos processos de produção, circulação e consumo dos bens informativos e culturais, em que duas definições de dois autores importantes do campo, o primeiro é o Vincent Mosco, que na sua obra Political Economy of Communications define a economia política da comunicação como um estudo das relações sociais, particularmente as relações de poder, que mutuamente constituem a produção, distribuição e consumo dos recursos relativos à informação e à cultura. E uma segunda definição do Nicholas Gardner, que para mim ela é tão direta e ao mesmo tempo tão ilustrativa que merece ser destacada. Como a formação social determina quem pode dizer o que para quem dentro do processo de produção cultural. Afinal de contas, a economia política estuda quais são as condições de organização dos discursos aí na cultura e informação produzida sobre o capitalismo. A definição de televisão pública pode ter uma série de caminhos e de chaves de entrada. A chave de entrada utilizada aqui é buscar uma definição do termo público e buscar essa definição não a partir de um ethos, não a partir de um programa, mas sim a partir da sua materialidade. E ao adentrar por esse caminho, nos deparamos ao longo do percurso da pesquisa com a definição de que a centralidade, o traço distintivo da televisão pública é a sua natureza institucional. Nesse sentido, e partindo desse referencial, nós circunscrevemos as televisões públicas àquelas emissoras vinculadas, mantidas, exploradas e controladas pelo Estado. No caso brasileiro especificamente, no qual há uma particularidade, uma vez que se convencionou delimitar um campo que é chamado de campo público de televisão, que não é uma definição muito adequada, não que não seja adequada, mas é pouco clara. O trabalho delimita as emissoras públicas como aquelas operadas pelos poderes da União, inclusive as emissoras TV Câmara, TV Senado, NBR e TV Brasil, as emissoras educativas ligadas aos governos estaduais e as legislativas estaduais e municipais. O referencial teórico adotado foi a teoria do Estado capitalista, ou seja, ao buscar a natureza institucional dessa emissora pública, a opção feita aqui foi por entender e compreender a natureza do Estado e discuti-la à luz também de suas especificidades. Daí, os dois referenciais da teoria do Estado capitalista, mais especificamente Gramsci e Polanyi, e a indústria cultural, utilizando Escola de Frankfurt, contribuição de Polanyi e Zalo, além de alguns outros autores, inclusive o próprio professor Valério Britos, que também é citado no trabalho nesse momento.
A análise do objeto foi feita com base em 3 referenciais. Em primeiro lugar, a economia política da comunicação acentua a importância de considerar no processo de pesquisa a historicidade do objeto. Então, ao longo do trabalho, uma determinada parte da pesquisa, fizemos uma periodização da televisão pública no Brasil, tentando analisar seus traços estruturais e a sua evolução histórica aqui no Brasil. Em segundo lugar, a concreticidade. Não estamos debatendo a televisão pública como um conceito em abstrato, mas sim como uma manifestação específica num país determinado, no caso o Brasil, e com um recorte determinado, no caso da criação da Empresa Brasil de Comunicação, mais especificamente da TV Brasil. E um outro elemento importante do referencial analítico, que decorre da adoção da economia política da comunicação, é entender que esse objeto está imerso em uma totalidade, mas aqui, nessa pesquisa em especial, entendemos que não é possível fazer análise de um objeto comunicacional, especificamente de uma emissora de televisão, sem localizá-la no conjunto do setor televisivo, que foi chamado aqui de modo de regulação setorial da televisão brasileira, com base no conceito a seguir será explicitado. Utilizando esses referenciais, delimitamos como problema como se estruturou a TV Brasil e de que maneiras as suas ações iniciais a posicionam no modo de regulação setorial da televisão brasileira. A abordagem da análise tomou como central o arranjo institucional do aparelho de Estado e as condições de produção dos consensos entre as forças, o seu desenho institucional, a presença quantitativa e qualitativa dessas forças e a capacidade de incidência delas. O modelo de programação também foi analisado como a expressão discursiva desses consensos realizados no interior do aparelho. Além dessa dimensão que é intrínseca e inerente a esse aparelho de Estado especificado, que é a televisão pública, na análise sobre a sua inserção na indústria cultural, utilizamos esse conceito que se chama modo de regulação setorial, que é primeiro apresentado, o conceito geral de modo de regulação, pelos regulacionistas e é adaptado por Polanyi em um conceito de modo de regulação setorial, que aqui demos a nossa definição a partir da já desenvolvida pelo autor. O modo de regulação setorial seria a síntese entre as formas e processos institucionais, incluindo aí as políticas e o ambiente regulatório, a estrutura de propriedade de mercado e a atuação dos agentes do setor em questão dentro desse ambiente. Não apenas os capitais individuais, mas todos aqueles que atuam para manter ou alterar as invariantes estruturais desse determinado conjunto de padrões de estabilidade. E, por fim, analisamos também como um elemento central o modelo de financiamento como um conjunto dos mecanismos, ações e fontes que uma emissora de televisão usa para arrecadar receitas e assim dar vazão à consecução de seus objetivos e à produção de conteúdos e à difusão destes. O modelo de financiamento está diretamente relacionado à sustentabilidade de uma experiência pública de comunicação, bem como à sua autonomia. Realizamos ao final da periodização fizemos um quadro da televisão pública no Brasil, utilizando a construção do conceito de modo de regulação setorial, o qual detalhamos para uma abordagem específica da televisão pública a partir das seguintes categorias. Para analisar o cenário da televisão pública numa dada região, segundo o nosso trabalho, deveríamos analisar o ambiente normativo, a estrutura de propriedade, a estratégia dos atores, gestão e controle dessas emissoras, o modelo dominante de programação e o modelo de financiamento. Marco teórico, começamos debatendo e abordando a teoria do Estado de Antônio Gramsci. Teoria do Estado essa que parte da contribuição marxista, bebe muito na contribuição de Lenin sobre o Estado, mas traz contribuições inovadoras. Gramsci trata o Estado como um espaço de construção de hegemonia da classe dominante, mas também um espaço de disputa dessa classe dominante com as classes dominadas. Uma grande contribuição desse autor é trabalhar com uma teoria ampliada do Estado. Então, o Estado deixaria de ser reconhecido apenas como o aparelho burocrático administrativo, que é chamado pelo Gramsci de sociedade política, mas compreenderia toda a esfera da superestrutura na qual